Fala galera, amigos, colegas taxistas, companheiros de praça, aqui Léo Martins, canal A Voz do Taxista. E como eu falei a vocês aí há um tempo atrás, alguns vídeos atrás, nós íamos procurar as 3 chapas que estarão concorrendo, que estão na verdade concorrendo ao sindicato, né, ao sindicato dos táxis de Sergipe, certo? E hoje, como prometido, estamos trazendo aqui o atual presidente do Sintax, João Sabitudo, e também com a sua candidatura à reeleição. Então estaremos batendo um papo legal com ele e peço a vocês que todos os comentários que vocês fizerem sobre esse vídeo, tenham paciência que a gente, se tiver uma réplica, a gente procura o mesmo para fazer. João, primeiramente bom dia. Quero aqui... verdade, boa tarde. Quero aqui parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo tal, e também na condição de taxista, sócio, né? Tenho também que confessar que as suas respostas serão para mim como um leque de esclarecimento sobre algumas coisas que não só eu, mas várias pessoas têm aí a perguntar e às vezes não tem oportunidade. Então, como já falei, primeiramente, boa tarde, né? E me fala aí, João, qual é o que levou, porque a gente sabe que você, há um tempo atrás, você não queria mais a reeleição. E qual é o motivo, assim, o que levou você a continuar nessa luta? Boa tarde, pessoal. Martim, na realidade é o seguinte, vou começar pelo fim, né? Normalmente é pelo começo, eu vou fazer pelo fim. O motivo para mim ir para a reeleição justamente às vezes por a categoria não aderir às lutas. É porque nós ganhamos ou perdemos de acordo com a nossa luta. E, infelizmente, a categoria ela é bastante ausente. Desde 90 que eu estou na praça. Infelizmente ela comparece quando a coisa é grave para ela, ou seja, na hora de perder um ponto aí ela se manifesta. Nós, enquanto categoria, dependemos muito do poder público. Poder público para tudo, né? Se a gente quer reajuste, é poder público. Se tem alguma coisa errada com a gente, é o poder público que resolve. Ou seja, é o poder público que regula o nosso serviço. E por ausência da categoria, uma das coisas como muitos queriam que eu participasse do sindicato, findei participando, que não queria também. Por uma certa ocasião, eu falei que o pessoal se juntassem situação e oposição, eu iria, e fui. Né? Na época tivemos chapa única e ganhamos. Agora eu não queria justamente por causa disso, e nós estávamos com um sindicato, assim, situação financeira bastante fraca, né? Mas ela nunca teve no vermelho, deixando claro. A gente fomos fazendo alguns ajustes e graças a Deus está numa situação bem melhor. E uma outra coisa, a categoria, até o ano passado, dezembro do ano passado, ninguém dos diretores do Conselho Fiscal, ninguém recebeu um centavo. O que quer dizer isso? Foram 3 anos e 3 meses. Né? Então, fica difícil também para você administrar muita gente, quando eu digo muitos diretores, muitas das pessoas que participam da chapa sem receber nada. Né? Mas chegamos esse ano numa situação melhor, tocando para frente, e quando foi muita gente que insistiu comigo, alguns que alguns que fazem parte da minha chapa hoje, e muitos que fazem parte de outras chapas queriam que eu fosse para a reeleição, por eu não ir, eu tinha dito que não ia e não queria, se formaram no momento anterior 2 candidaturas, de 2 amigos por sinal. Dessas candidaturas mudaram e hoje nós temos 3, para a gente encurtar a história, reconhecida e com direito de participar. As 2, as 3 ou mais que tenha. Né?
Nada contra, é um direito que tem todo o associado. Tá certo? Então, são amigos, aqui nós não somos inimigos nem adversários, nós concorremos. Tá certo? E aí a categoria vai escolher quem ela acha que deve ir. A resposta que você me perguntou, então depois de muita insistência, vários colegas disseram: João, agora que você organizou, você vai sair? Né? Então eu fiquei numa briga comigo mesmo. E tem mais ou menos um mês, foi o prazo até que o pessoal apertando, tudo bem, então vamos. Aí foi daí que eu até aproveitei, juntou uma das chapas, que era na época Renivaldo, quando eu digo na época, ele era o candidato a presidente, e daí juntamos e estamos concorrendo a chapa, estamos concorrendo agora. E tem os dois amigos aí, né, os demais colegas, estamos aqui à luta. E agora aguardo que você quer saber mais. Realmente. É uma coisa, um fato complicado você trabalhar sem você ter uma espécie de remuneração, que na verdade é o reconhecimento pelo seu trabalho, né? Você falou uma coisa interessante que, quer queira, quer não, o sindicato, ele depende das questões políticas, né? Estamos aí também, além do sindicato, nós estamos aí em período de eleições municipais, né? E cada um, eu sei também que sabemos, né, que o sindicato ele é alvo de políticos nessa época pela questão de influência, né? O sindicato, eu acho que uma conta rápida aí, são 2.080 pontos, né, concessões, são 2.080 permissionários, aí você coloca, vamos dizer assim, 50% disso você coloca como auxiliar, que é o taxista, né, auxiliar, que também é taxista. Aí vem a família, vamos fazer uma conta rápida, aí umas 10.000 pessoas, ou seja, uns 10.000 eleitores, então é um número expressivo. Não precisa, se você não quiser, não precisa. Mas você tem alguém como fechamento aí no meio político, nessa questão aí de prefeito, vereador, tal, que venha angariar, que venha dar subsídio ao Sintax aí, se eleito for? Veja só o seguinte, eu na parte política, eu acompanho, voto, nunca anulei meu voto. Tá certo? Enquanto sindicato, não temos candidato assim. Não, o candidato da gente é esse. Não temos. Até o momento, não temos. Mas a minha maneira de trabalhar, independente de ser candidato ou não, junto à categoria que antes até, como o pessoal chamava, de uma liderança na categoria, né? Então sempre que algum candidato faz alguma coisa para a categoria, eu divulgo. Tá certo? Fulano tal fez isso para a gente. Então, não sou omisso. Eu divulgo para a categoria. E daí a categoria escolhe o candidato dela. Qualquer um candidato que fizer pela categoria ou prometer a fazer para a categoria, tá certo? Nós divulgaremos. O meu voto particular, eu não pego essa candidatura, abraço ela e esse é o candidato dos taxistas, não faço. Eu separo a coisa pessoal para o público. Eu represento uma entidade, tá certo? Então eu apresento para a categoria aqueles que querem fazer ou prometer ou que fizeram. Tá certo? Então, o meu sistema de trabalho, tá certo? Sempre foi desse jeito, independente de ser candidato ou não. Tá certo? Então, porque o que é que acontece? Quando você tem uma candidatura, esse é o nosso candidato, você expõe a categoria. Se aquele candidato perde, se o que ganha for um cara perseguidor, quem vai pagar o preço é a categoria, e é justo, no meu ponto de vista. Tá certo? Cada um tem um jeito de ser, o meu é esse. Entendi. Uma coisa também que você falou aí, que um dos motivos desse canal hoje estar existindo é justamente essa questão de promover uma certa união dos taxistas. Você sabe que a gente não tem isso. Sim. Você falou sobre a questão aí, sobre o tempo que vocês passaram aí sem remuneração no Sintax.
também faz parte disso, de uma união, né? Inclusive, né, eu tive a oportunidade de recentemente me tornar sócio do Sintaxe, e eu acho que as pessoas deviam, não só os permissionários, mas também os auxiliares, deviam sim se unir, chegar até o sindicato para poder a gente ter uma amplitude maior, tanto nos subsídios, né, que a gente pode dar subsídio também para o Sintaxe, para o sindicato, que também é nossa casa, é o principal órgão que vai nos defender perante essas representação. Exatamente, representar perante essas autoridades aí, tanto políticas como qualquer que seja. O sindicato ele oferece alguns serviços, né? E a gente fica aí no aguardo dessa união. Nós temos um problema muito sério, antigo, recorrente, que é ali na rodoviária nova, onde temos vários clandestinos que trabalham, inclusive às vezes até como táxi, que oferecem um táxi lá embaixo, tal. Já tivemos problemas, espancamento, confusão, tal, enfim, várias situações. Nessa sua nova caminhada, sendo reeleito para o cargo de presidente, o que é que você tem em mente para tentar melhorar isso? Vai buscar alguma parceria com algum órgão? O que é que você tem em mente? Veja só o seguinte, essa questão é tranquila, porque pelo tempo que eu tenho na praça, ali da rodoviária, já é muito antiga a questão, né? Até das agressões. Infelizmente, o poder público não faz o papel dele, que ali não seria, ali é fácil, só a junção ali de Estado e município, ou seja, polícia e a prefeitura na representação da secretaria da SMTT. Resolve. Nós tivemos uma reunião, eu acho que tem mais de ano, eu até pensei que ia para frente, a respeito desse assunto, com a administração da rodoviária, e tinha na época, se não me falha a memória, o comandante da polícia da capital, comando da polícia da capital, que era um tenente-coronel. Foi muito atencioso com a gente, eu imaginei que ia decolar, tá certo? Mas infelizmente morreu, aquilo ali até hoje. A SMTT disse que não é polícia, eu até que entendo, que realmente nessa parte aí, se você tem a polícia, que é questão de força, se você precisa para investigar, você tem a outra polícia que é civil, é Estado, polícia militar e civil, e é Estado. Aí é quando eu falei no início do Estado, tá certo? E se você tem a prefeitura com o serviço de fiscalização de táxi e de clandestino, seja clandestino sendo taxista se passando por clandestino ou particulares fazendo serviço de clandestino, qualquer um que está fora da regra, do correto, tá certo? Então você tem os órgãos ali para combater, né? Mas nós precisamos que queiram. Aí é quando eu digo da categoria. Você tem um representante, mas os representados não dão a força necessária. Nós temos aqui, vamos supor que nós temos hoje rodando em média de 1.500 taxistas, incluindo tudo. Permissionários e motoristas auxiliares, como você disse, é taxista. Por isso que eu estou dizendo taxistas. Tá certo? E quando o poder público, ou quando os políticos, eles não gostam de pressão. O que é que eu chamo de pressão? Manifesto. Você mostrar a sua necessidade, que ali é uma necessidade. E por aquilo ali gera em outros lugares também. Sim. Quando é combatido naquele local, nos outros locais que está mais novo, o cara já vê que não se cria, ou ele tem que acabar, porque ele sabe que quando acabou aquele, imagina os outros. Ou em resumo, o que a gente precisa é de ação. Aí,
Quando nós que sofremos não reagimos, para eles estão tudo bom. Agora um ano eleitoral, aí o cara diz, agora ano eleitoral não adianta não. Esse é que adianta. Esse ano é que é bom. Que é quando eles não querem ser pressionados. Porque quando você pressiona, você mostra que aquela administração não tá funcionando. Os diversos setores não estão funcionando. Mas, infelizmente, a categoria reclama e não reage. A entidade, na minha pessoa, está à disposição da categoria, sempre. Não é agora da eleição, não. Quem me conhece sabe. Eu não sou de jogar para torcida, amigão. Tá certo? Esse negócio contar histórias ou o que vai acontecer queremos. Não, eu gosto que a gente haja. Ficar prometendo ou dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo, não, eu prefiro a gente fazer. Do que você prometer ou ameaçar. Tá certo? Não vai a lugar nenhum se a gente fizer isso. Não, agora, nós somos muito importantes. Eu já disse isso, eu já digo isso há muitos anos. A nossa categoria é muito importante, ela é formadora de opinião. Todos os políticos dependem da gente. Quando entram na cidade, que quem é o cartão postal muitas vezes da cidade é o taxista. No aeroporto, no mercadinho, na rodoviária, no embarque e desembarque hidroviário. Shoppings. Nos shoppings, tá certo? Em todo canto, amigão. Perguntam como é que é o prefeito aqui, como é o governador. Nós não sabemos usar a arma que temos, amigão. Infelizmente. A categoria unida, ela é forte. Agora, ela espessa, não adianta. Olha, aqui aproveitando, temos eleição aqui. Temos 3 candidatos. Tá certo? Agora, não adianta você votar em mim ou votar num dos outros e ficar ausente. Não vai adiantar. Porque eu não gosto de João. Porque eu não gosto de fulano. Não é questão de gostar de fulano ou de cicrano, não. Enquanto representante, para as coisas certas, não é para estar lhe agradando, não. A coisa, para mim ele é bom, não é que para mim ele é bom, não. Ele serve para a categoria. Ele trabalha, se preocupa com a categoria, tá certo? Ou ele se preocupa com o dinheiro ou com o umbigo dele. O mal de muita não é só da nossa categoria, não é do ser humano, é olhar só para o seu umbigo. Tá certo? Só ele precisa. Isso é uma categoria, a gente tem que olhar para um todo. Outra coisa, nunca teve comigo e não terá. Vamos supor, se a gente não gosta do outro. Eu sou um representante da categoria, não tem nada a ver, não. Lá é sua casa, diretoria é passageira. O dono do sindicato é os taxistas. Ninguém pensa que, então aqui mando eu. Não, pelo menos comigo também. Eu procuro sempre fazer conversando com a categoria. É tanto que eu já tenho, os anos que eu tenho, até antes propostas, eu tenho propostas, a gente vai para frente, várias têm ido para frente, outras o pessoal não tem aceito. Mas isso é democracia. É você ouvir a categoria, você representa uma categoria. Então você tem que ouvir o que a maioria quer. Não é quem decide não é minoria, em lugar nenhum. Tá certo? Comigo funciona. A democracia funciona, que quem vale é a maioria. A maioria decidiu, então irá para frente, porque assim ela quer. Mesmo que seja, eu fui vencido. A minha proposta foi vencida. A categoria que é isso aqui, então vai em frente. Comigo sempre foi assim e continuará sendo. Então, mais uma vez batemos naquela tecla do seguinte, que precisa ter união. E para você ter união, para você participar dessas decisões, você precisa ser sindicalizado, você precisa estar acompanhando, precisa estar. A função desse canal é justamente isso, manter você informado, trazendo para vocês situações que sejam de relevância para o táxi, situações que sejam atípicas ou situações comuns. Então é o que a gente está buscando trazer para vocês. Em relação à questão da rodoviária, né, a gente teve várias situações, agressões, roubos, teve até uma quadrilha que foi desarticulada, que também fazia parte lá, que trabalhava lá na rodoviária como clandestino. Então, situações que realmente o poder público ele tem que agir, não é só o sindicato vai cobrar.
Isso aí a gente tem plena convicção. E você pode fazer diferença, porque se você não for sindicalizado, como é que você vai tomar partido dessas situações? Você não pode ficar em cima do muro, você tem que se filiar. João, tem alguma promoção, alguma coisa, algum indicativo assim para tentar trazer esse pessoal para que a gente consiga ter desculpa, pessoal, um quantitativo maior de associados? Veja só o seguinte, não, a promoção até que não seria justo, por período de eleição você tá fazendo o que não fez antes, tá certo? Então, no momento, para o cidadão se associar, por exemplo, se o cidadão é sócio e ele não teve o benefício, o que é que eu chamo do benefício? Você não precisou aí é que eu digo o benefício de pagar R$ 120, que são 6 meses, é o equivalente a 6 meses. Tá certo? Se você não teve, você pode estar devendo 3, 4, quer dizer, não vim pagando, que é dívida, você não comprou nada, então não deve. A gente até utiliza isso, né? Mas você não deu baixa, então tá lá um débito. Então, para você votar, tá certo? Ou se candidatar, se tiver o tempo há mais de 2 anos, né? O que você paga R$ 120. E se você já obteve esse benefício, você paga um ano, R$ 240, que a mensalidade é R$ 20. E se você nunca foi sócio, tá certo? Motoristas, o permissionário e o motorista auxiliar, tá certo? Você paga R$ 35, R$ 15 da taxa de filiação e R$ 20 da mensalidade. Então, aberto para todos, tá certo? Então, é o que nós oferecemos, é o que está lá, não é também de agora, tá certo? Aproveitando o canal, tá certo? Para dar informação para o pessoal. Essas são as regras, são as maneiras de você se tornar associado, tá certo? E é muito bom que os colegas venham para o sindicato, tá certo? Porque, como eu disse anteriormente, só assim nós poderemos ser ouvidos e ser atendidos. Porque não é só nessa parte, que nós temos várias outras coisas, tá certo? Temos várias outras reivindicações. Por exemplo, aqui nós dependemos muito, quando você tem uma categoria forte, para você conseguir licitação é mais fácil, porque você é visto, porque é só ver que é uma categoria forte e unida. Tá certo? Quando eu digo unida, não é para um estar abraçado com o outro, não. Aí vai de cada um, do relacionamento de cada um. Mas é para a gente mostrar para as autoridades a importância que nós temos na cidade, no estado e no Brasil. Tá certo? Então não dá para a gente ficar reclamando e botando a culpa no outro. E a nossa, onde é que fica? É muito fácil. Muito fácil. Só culpar, apontar o dedo para o outro. E você? O que é que você faz? Por você mesmo. O que é que você faz? Não, você cobra do outro, e você? Deixa eu lhe contar uma história aqui interessante. Veja só o seguinte, como eu já tenho um certo tempo nas lutas, né, na praça, quando a gente faz algum movimento, como é que a gente vê que a categoria está querendo fazer? Eu chego em um ponto, o cara está reclamando daquela situação. Papai, ele é reclamação. Não, mas nós devemos fazer alguma coisa, não pode ficar assim. Vê só a colocação, nós. Beleza. Você chega em outro ponto, em vários outros pontos, a reclamação sobre que nós devemos fazer alguma coisa. O que é que eu sempre fiz? Que movimentos, eu puxei vários movimentos, sem ter nada a ver com o sindicato, só sócio, melhor dizendo. Nada de direção do sindicato. Aí eu juntava essas pessoas, a gente fazia reunião, e dali a reunião tinha 5, 6, 7, 10 pessoas, e dali era que gerava um movimento, vários movimentos que nós fizemos em Aracaju. Grandes movimentos, tá certo? Agora, quando você chega em determinado lugar, o cara está dizendo, rapaz, ninguém faz nada. Ou então, o sindicato tem que fazer alguma coisa, ele está jogando sempre para o outro. Porque o sindicato é a representação dele. E as autoridades, na hora que ele vê, pronto, a gente mesmo aqui, na nossa gestão, da qual eu estou na frente, a gente mandamos ofício para o governador de uma necessidade que nós temos, desde a gestão de Belivaldo, tá certo? Não fomos atendidos. Mandamos para de Fábio Metidieri,
até hoje não fomos atendidos. Prefeitura de Aracaju, demandas que nós temos, principalmente a respeito aqui, transporte clandestino, tá certo? O superintendente, a gente conversa, tá, mas não sai do local, não sai do lugar. A gestão, por exemplo, na Devaldo mesmo, nós vamos já vamos para 16 anos, porque ele pegou a metade de Deda, tá certo? Então, quer dizer, agora já tivemos alguns avanços na gestão dele com outro superintendente, na época com o Samarone, tá certo? Com o Samarone, na época, eu mesmo que não fazia parte, não era direção do sindicato, mas junto à comissão conseguimos muita coisa para a categoria. Na época das reivindicações, a gente conseguia, a gente era ouvido e atendido, não era só ouvido não. Mas agora tem um cara, gente boa, Renato, mas infelizmente a gente não consegue. Até um ponto, pra você ter uma ideia, tá aqui, onde nós estamos aqui agora, tá certo? Para vir para marcar aqui, a gente tem que conversar com o supermercado, a gente, sindicato, a categoria. Tem lei aqui, tem leis municipais que quando você cria um supermercado, já tem, o táxi já está envolvido nos 5% do estacionamento. Mas não, eles ainda botam como querem. Nós temos outros supermercados que não tem marcado, que a SMTT não vem. Na planta já devia ter na planta. Que tem a lei para isso. Então, o que é isso? A fraqueza da categoria. Eu, como representante, estou dizendo. Porque, na realidade, nós tivemos um movimento no Palácio do Despacho. Questão da taxa que nós estamos pagando. Se você for trocar de carro, você paga ela 2 vezes, 170, era 173, agora não sei quanto tá, porque ela aumenta com frequência. A categoria foi quase ninguém. É para o Estado, viu? Porque o sindicato é do Estado. Então, são coisas desse tipo que eu disse, rapaz, não vale a pena, o cara não quer ser representado. Foi um dos motivos que eu não queria ser. Tá certo? Realmente é bem complicado toda a situação. João, para a gente não se alongar muito, você tem alguma colocação a fazer sobre a sua candidatura, sobre a situação atual, sobre o que você tem de interessante aí, caso eleito seja? Aí é a sua vez. Pode falar o que você precisa. Veja só o seguinte, questão de, por exemplo, propostas, é isso? Sim. Eu não sou, eu já disse ao pessoal, eu não sou de estar prometendo. Porque, vê, se para mim dizer que, no sindicato eu pretendo construir isso, a categoria ela quer ver o que, né? A gente não pode, no meu caso, eu não me habilito a prometer aquilo que eu não sei se vou poder cumprir, que eu dependo dos outros. Então, quem me conhece sabe o jeito que eu sou. Então, eu prefiro fazer sem prometer do que a decepção da promessa. Você prometeu e não cumpriu, o cara está ali cobrando. Não farei isso. Tá certo? Eu posso dizer a todos os senhores que o sindicato está aberto para as discussões, tá certo, das melhorias que nós pretendemos, junto com os senhores, também as propostas que os senhores tenham, assim se formos reeleitos. Estamos com as portas abertas. Até digo para a categoria, até para os que, se a gente sendo reeleito, para os que não forem, pode chegar junto a gente que estamos de portas abertas e braços abertos também para eles que fazem parte da categoria. Muito bem, galera, temos aqui, batendo um papo aqui com João Sabetudo, certo? Atual presidente do Sintax e também candidato à reeleição. Então, estamos aqui sempre para manter você bem informado, viu? Léo Martins, a voz do taxista, tamo junto.